Fala galera, vamos para mais um vídeo da série de Fundamentos, falar um pouquinho mais sobre subluxação vertebral. Nós vamos falar de adaptações primárias, secundárias, boas e más adaptações. Quando a gente fala de subluxação vertebral primária, a gente está falando daquela que é a original, daquela que vai causar uma série de problemas para o corpo, uma série de dificuldades de adaptação. Nós vamos usar a princípio primário, secundário e terciário, só para ficar claro uma relação de cronologia do efeito. Tá? Não necessariamente são subluxações todas essas. A gente vai chegar para explicar essa parte um pouco melhor. Mas quando você tem uma subluxação primária, você tem adaptações secundárias para essa subluxação. Elas podem vir a ser também uma subluxação, podem se tornar um problema por si só, ou podem permanecer como má adaptações. E você tem também um fenômeno de adaptações terciárias, ou subluxações vertebrais terciárias, que são adaptações melhor realizadas ou mais sutis. A gente pode colocar isso numa relação onde seria uma causa, uma má adaptação e uma adaptação. Então, não necessariamente essas secundárias e terciárias elas chegam a ser subluxação. Elas podem vir a ser, principalmente as má adaptações, mas não é sempre que isso acontece. Aqui está uma outra forma de visualizar isso. Então, imagina que isso fosse um diagrama para uma coluna, e você tem em vermelho, né, aqui nesta parte de baixo, e aqui no meio, as subluxações primárias ou causas. E é importante notar, eu coloquei esses dois exemplos para vocês verem que não é necessariamente uma relação de mais embaixo ou mais em cima. Ela pode acontecer em qualquer área da coluna. Pode aparecer a primária em cima, no meio, embaixo, tanto faz. Não é necessariamente uma questão de qual está mais alta ou mais baixa. E aí você tem essas adaptações ou má adaptações que estão em amarelo, que elas costumam ser até mais grosseiras do que a própria subluxação primária ou do que a própria causa dessa má adaptação. Elas são desalinhamentos mais grosseiros, eles costumam ser bastante rígidos. Algumas vezes o foco de sintoma, o foco de dor é mais em cima dessa má adaptação do que da própria causa. Então tem que tomar um certo cuidado. Hoje mesmo eu peguei um raio-x no consultório e na torácica alta para a transição com a cervical tinha um desalinhamento grosseiro, mas ali era só uma má adaptação e não de fato a subluxação vertebral primária. E aqui você tem essas áreas em verde que seria como boas adaptações. São desalinhamentos, algumas vezes estão até um pouco restritos ou não, mas eles não chegam a ser subluxação e não chegam a ser uma adaptação muito ruim. Você palpa, você vê que não precisa mexer ali. Nesse caso, a gente tem dois cenários possíveis. Você encontrou a subluxação vertebral original, a causa, e ajustou. E tem duas situações. A readaptação espontânea de toda essa bagunça que está aqui para cima. Então, tanto as boas adaptações quanto as má adaptações, elas se resolvem por conta própria. Ou dois, as secundárias persistem. E aí pode ser que isso foi só uma má adaptação que o corpo não está conseguindo resolver rápido, ou pode ser que ela se tornou também uma subluxação. Ela chega a ser secundária, ela foi causada pela primária, mas ela não consegue ser resolvida por conta própria. O corpo não dá conta ou demoraria para acontecer isso. E aí, nesse caso, talvez peça uma intervenção em cima disso. Nesse outro cenário, o quiropraxista ele não encontrou exatamente a subluxação primária a causa, ele mexeu numa secundária ou numa má adaptação, e as duas possibilidades são as seguintes: não tem resultado, e quando a gente diz não ter resultado, significa tanto em termos de sintoma, mas principalmente em termos de avaliação, seja lá qual for a ferramenta que está usando para identificar e avaliar a subluxação vertebral, leg check, instrumentação e por aí vai. Numa outra possibilidade, há uma piora ou surgimento de sintomas. Eu não coloquei aqui no slide para não complicar muito, mas também pode acontecer de mexer na subluxação original e em vários desses outros pontos sair estralando tudo isso, e isso também pode levar a uma situação sem resultados, piora do sintoma, e pode acontecer sim, por ter mexido também na causa, o corpo ter capacidade de adaptar todo esse monte de estímulo e acabar tendo uma boa readaptação. Então a gente fica por aqui, espero que tenham gostado, qualquer coisa dá um like aí pra gente, até o próximo vídeo.